Salve meus amigos, eu sou Henrique Massaro, aqui falo de filmes e séries e eu vou começar hoje no canal uma nova tentativa de conteúdo que é para relacionar de alguma forma o meu conteúdo aqui sobre cinema, filme, série e tudo mais com futebol, com a seleção brasileira, com a Copa do Mundo e principalmente com o Neymar, porque sim, o Neymar gera muita visualização e eu quero fazer um teste aqui no canal para ver se eu consigo farmar esses seguidores, essas pessoas que estão sempre buscando conteúdos sobre o Neymar. Descaradamente é isso que eu tô fazendo aqui, tá? Vou deixar bem claro logo de cara, mas vou tentar fazer isso com o máximo de qualidade possível, com o máximo de seriedade possível. E eu quero começar essa série de vídeos, se é que vai ser uma série, porque a convocação da seleção brasileira sai daqui 5 dias, provavelmente eu deveria ter começado isso antes, mas quero começar justamente tentando fazer uma relação entre Neymar e esse que é o objeto pelo qual eu mais me dedico ao longo dos anos aqui no canal, que é The Sopranos, mais especificamente o Tony Soprano, protagonista da série, o maior protagonista de todos os tempos. E eu acho que de verdade, assim, eu passei os últimos dias dando uma pensada sobre isso e tem várias coisas no Tony Soprano que nos ajudam a entender o fenômeno Neymar, tá? Mais especificamente duas sobre as quais eu vou me debruçar aqui no canal, dois momentos do Tony Soprano nesse vídeo aqui, que eu acho que ajudam bastante a gente a entender o que aconteceu com o Neymar ao longo dos últimos anos da sua carreira, chegando aí nesse momento em que muita gente espera que ele seja convocado, muita gente tem certeza que ele não vai ser convocado. E realmente acho que o Tony explica isso em dois momentos, dá pra gente entender o Neymar. Antes de mais nada, caso tu não me conheça, eu sou Henrique Massaro, eu falo de filmes e séries em geral aqui, mas me dediquei por 3 anos a falar sobre The Sopranos, então aqui no canal tem análise de todos os episódios de The Sopranos, do primeiro ao último. Eu vou deixar a playlist aqui na descrição do vídeo. Eu sou o único canal no Brasil que fez isso, então se tu curte a série e tá pensando em começar a assistir, eu posso ser a tua companhia. Eu te garanto que são análises bem aprofundadas e que tu vai curtir. Galera, vamos lá então. Tem dois momentos, como eu disse, do Tony Soprano que eu acho que nos ajudam a entender o menino Ney, tá? E um deles é bem na primeira temporada, naquele que talvez seja o episódio mais importante de The Sopranos, e o outro já é mais pro final. Num desses momentos, eu vou ser sincero com vocês, eu vou vou criticar bastante o Neymar aqui, né? Porque eu acho que ele tem várias coisas criticáveis. E no segundo eu vou dar uma defendida, tá? Vou falar bem dele. E antes de mais nada, eu acho que é importante dizer que um pouco da minha opinião sobre o Neymar, tá? Eu me considero bastante equilibrado quanto a isso. Eu sei que ele é um assunto que polariza muito. Eu acho que ele fez muita cagada, tem muita coisa que é criticável na carreira dele. Acho que ele não fez por merecer para ir para a Copa. Ele não tá jogando nada, enfim. Sempre falei que se ele tivesse 50, 30%, ele merecia ir para a Copa, porque ele é, na minha opinião, né, gigantescamente maior do que esses outros jogadores, mas eu acho que ele não tá nem perto disso. Ele não consegue driblar o Félix Torres jogando contra o Inter, que é o meu time. Então, assim, acho meio complicado. Embora acho que ele tenha um nome muito forte. E por outro lado, né, acho que ele é o maior jogador da sua geração, o grande jogador que a gente viu no Brasil nos últimos 15 anos. Acho que ele é, como eu disse, muito melhor do que quase todos que estão aí. E confesso, e por mais críticas que eu tenho a ele, eu me sentiria um pouco mais seguro de tê-lo na Copa, ali no banco, de repente entrando alguns minutos. Beleza? Essa é a minha opinião, deixando muito claro, só porque eu sei que esse assunto gera muita polarização. Tem gente que odeia o Neymar, tem gente que ama de uma forma quase patológica, é meio estranho. Beleza, e vamos lá. O primeiro grande momento que eu separei do Tony Soprano, que nos ajuda a entender o fenômeno Neymar, está no 5º episódio da primeira temporada de The Sopranos, College, que é o episódio mais importante da história de The Sopranos. Na verdade, é o episódio que muda a história da TV para sempre. Eu tenho um vídeo especificamente sobre isso aqui no canal, em que eu explico como The Sopranos de fato introduziu o conceito do anti-herói na televisão, como não haveria personagens como Walter White de Breaking Bad depois de The Sopranos, muito por conta da linha que eles cruzam nesse episódio. Vai lá e assiste, caso tu não sabe do que eu tô falando. Mas o que importa pra gente aqui é uma frase com a qual o Tony se depara ao longo do episódio. Só para vocês entenderem, ele cometeu um crime, né, muito gráfico, muito explícito no episódio, e ao mesmo tempo ele foi buscar a sua filha na universidade, numa das universidades que ela estava visitando com ele, para decidir onde ela vai estudar e tal. Então ele tá, ao longo desse episódio, né, alternando entre o seu lado criminoso e assassino e o seu lado de pai de família
né, tentando manter a imagem, né, de pai de família, sério, que está indo buscar a filha, um pai amoroso, e ele de fato é um pai amoroso, e isso mostra muito da complexidade do personagem. E ele está no saguão da universidade esperando a filha dele, a Meadow, e ele vê uma frase escrita no alto assim do saguão de um escritor famoso chamado Nathaniel Hawthorne, que diz o seguinte: nenhum homem por muito tempo consegue usar uma face para si mesmo e outra para a multidão sem acabar confuso sobre qual delas é a verdadeira. O Tony olha para aquela frase e ele fica refletindo muito. Isso diz muito sobre o personagem. Ao longo de toda a série, o Tony alterna entre essas facetas do pai de família, do marido, mas também do criminoso. Um cara que tem um status, que mora numa casa legal e quer o melhor para os seus filhos, mas que ao mesmo tempo chantageia pessoas, agride muita gente, vai matar muitas pessoas ao longo da série. E mais do que isso não, mas tão importante quanto isso, né, pra gente entender essa complexidade, trai a sua mulher constantemente, tem várias amantes, enfim. Ele é um cara que tenta ter o melhor de todos os mundos a todo o momento. Ele age muitas vezes como se o mundo devesse algo pra ele. E eu acho que isso tem muito a ver com o nosso menino Neymar, já adulto há muitos anos. Por que eu digo isso? Principalmente a partir dali do momento em que ele sai do Barcelona, vai para o Paris Saint-Germain e todas as decisões que vieram desde então, né? Depois indo para a Arábia, até a volta para o Santos. Ao longo de todo esse tempo, o Neymar tentou muito vender uma imagem, e acho que ele até foi isso muitas vezes, de um cara que era obcecado por vencer e que queria vencer uma Copa do Mundo, que queria ser o melhor do mundo. Ao mesmo tempo, ele tomou atitudes de carreira que não condiziam muito com isso, pensando muitas vezes só no dinheiro e no status que isso traía. Por exemplo, a atitude de ir para o Paris Saint-Germain, né, que era um time que estava crescendo por conta de dinheiro, mas que não tinha a história de um Barcelona. Ele abriu mão de jogar com Suárez e Messi, muito por conta, dizem, por conta desse ego e tal, muito por conta de grana. Depois ele vai para a Arábia. Ele poderia ter, era o último sprint dele para tentar jogar a Copa do Mundo agora e daqui a pouco, né, vencer uma Copa do Mundo pelo Brasil. Ele acaba indo para a Arábia. Pô, por que ele foi? Pô, ofereceram um caminhão de dinheiro. Será que se ele aceitasse ganhar menos, ele não podia ter se mantido num mercado competitivo? Então, assim, eu não faço conta com o dinheiro dos outros, eu sei que era muito dinheiro, mas ele já era trilhardário, né, a essa altura da carreira, poderia abrir mão de ganhar um pouco de dinheiro para se manter competitivo, como fizeram Messi e Cristiano Ronaldo. O Neymar, ele nunca teve um direcionamento de carreira como esses caras. No discurso, ele sempre quis ser como esses caras, que jogam para vencer, que querem ser o melhor do mundo, mas na carreira dele, nas atitudes que ele tomava, ele se contradizia, né? Então ele tentava ser muitas coisas, ele tentou ter muitas facetas ao longo da carreira, principalmente ao longo dos últimos 10 anos, né? A forma como ele aparecia na mídia, as declarações que ele dava, tudo acabava gerando muita polêmica em torno dele que não condiz com essa faceta que é a que importa para jogar uma Copa e vencer uma Copa. A do cara que é obcecado por vencer, por treinar, por dar o máximo de si a todo momento. Ele tinha dois caras que são grandes exemplos disso, né, contemporâneos dele, Messi e Cristiano Ronaldo. O Neymar, muitas vezes, ele dava a entender que ele ia por esse caminho. Quando ele estava no Barcelona, parecia muito que ele ia por essa, assim, pô, o cara estava jogando muito, merecia, muita gente diz, inclusive, ter vencido o prêmio de melhor do mundo ali em 2015. Se ele continuasse ali, eu acredito muito que ele acabaria conseguindo, né? E aí ele vai e faz outras coisas, então ele acaba tendo muitas facetas, ele acaba tomando muitas atitudes, muitas vezes contraditórias, que prejudicaram a imagem dele e certamente prejudicaram a carreira dele também. Eu não vou nem entrar aqui também em questões extraconjugais da vida do cara, que daria para comparar bastante também nesse sentido, tá? Mas não quero entrar aqui em questões pessoais. Tô falando do âmbito esportivo, né? E a maneira como ele geriu a imagem, mas mais até do que a imagem, como ele geriu a carreira. As decisões que ele tomou, sempre pensando, me parece, em outras coisas que não a competitividade. E aí agora a gente chega nesse momento em que muita gente torce, ele torce pela convocação dele, mas será que ele fez por onde, né, ao longo desses últimos anos? Eu não estou nem falando agora nessa reta final aqui, porque é muito pouco tempo, mas ao longo de muitos anos, pega do fim da última Copa, eu sei que ele se lesiona e tal, enfim, mas, né, pega de 4 anos para cá. Será que não tem muita coisa que ele poderia ter feito diferente se esse realmente fosse o grande objetivo dele? Enfim, né, nenhum homem consegue, por muito tempo, usar uma face para si mesmo e outra para a sociedade, para a multidão, sem acabar se confundindo sobre qual delas é a verdadeira. Quem é? Qual desses muitos Neymares é o Neymar de verdade? Qual é a história que ele conta para ele mesmo? Qual é a história que vai ficar no final? É complexo da gente saber, muito por conta dessas atitudes todas.
E agora eu chego no momento que eu vou dar uma passada de pano, não passada de pano, eu vou defender o Neymar, tá? Com outra frase aqui, agora uma frase dita pelo próprio Tony Soprano, que é uma das frases mais icônicas da série. Começa com o seguinte: all due respect, you have no fucking idea what it's like to be number one. Ele fala o seguinte, no episódio que se chama, por sinal, All Due Respect, é o 13º episódio da 5ª temporada, já mais pra reta final. Ele olha pro Silvio Dante, que tá questionando as decisões dele e sugerindo que ele tem um problema com a autoridade, e diz o seguinte: com todo respeito, você não tem a mínima ideia do que é ser o número 1. Cada decisão que você toma afeta todas as facetas de todas as outras coisas. Quase é demais lidar com isso, e no final você está completamente sozinho com tudo isso. E, gente, de verdade, eu acho que isso explica também muito o Neymar, porque por mais críticas que a gente possa ter a ele, por mais condenáveis que sejam muitas decisões dele e tal, e às vezes lamentáveis até, né? Principalmente nessa reta final aí, em que ele tá querendo ir pra Copa, tem muita declaração mal feita, muita decisão mal tomada. Ancelotti foi lá ver o jogo dele contra o Mirassol, ele não foi, teve isso também, várias coisas. Mas, nenhum de nós e nenhum desses jogadores, Vinícius Júnior, Rafinha, que são grandes astros, grandes estrelas dos seus clubes, mas nunca chegaram no nível dele de protagonismo e de liderança, inclusive nunca quiseram. Acho que é uma grande crítica que a gente pode fazer para essa geração. Todos eles são, assim, fãs do Neymar em campo, né? E isso é um grande problema, e inclusive uma justificativa para muita gente de por que ele deveria ir para a Copa. Mas nenhum de nós, nenhum deles sabe como é ser o líder, o número 1 há 15 anos. Há 15 anos que ele é o cara do Brasil no futebol mundial. Ele é o cara da seleção brasileira. Claro, agora nesse último ciclo tem grandes jogadores do Brasil, esses dois que eu citei, que são, né, que estão em atuação, então obviamente em momentos melhores. Mas nenhum deles conseguiu pegar o protagonismo que ele teve ao longo desses últimos anos. Ele é o grande nome. E eu não quero entrar aqui, não vou entrar aqui naquela do é difícil, não é fácil ser Neymar, jamais diria isso, porque ele tem uma vida, acho que muito fácil, mas a gente não pode negar que tem um peso, né, ser o único protagonista. Porque ele é um cara, um gênio do futebol, não tenho dúvida quanto a isso, que ele brilhou sozinho ao longo desses últimos tempos, né? Diferente de outros caras, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Romário, que tiveram outros grandes jogadores ao seu lado, o Neymar, assim, não teve. Na Copa de 2014, o outro grande nome ali do meio pra frente era o Oscar, que beleza, acho que era um baita jogador, mas né, outro nível, outra prateleira do futebol. Na Copa de 18, quem que teve ali? O Felipe Coutinho, que estava num bom momento, mas o Gabriel Jesus ali perdendo gol, era difícil. 22, teve o Vini Júnior, que nunca foi protagonista como deveria ser na seleção brasileira. Sempre foi muito nas costas dele. Então, acho que dá para criticar muito e tal, mas no fim do dia, não é uma responsabilidade muito barbada de lidar, né? Acho que tem que colocar isso em perspectiva e é mais um momento do Tony Soprano que nos ajuda a entender um pouco o fenômeno do Neymar. Minha opinião, o cara deveria ter abraçado uma dessas facetas, dizer o seguinte, ó, eu vou ganhar uma Copa, eu vou ser melhor do mundo e azar, esquece minha vida pessoal, esquece o poker, esquece tudo. Ele ia focar e ia ser um robô que nem o Messi e Cristiano Ronaldo. Ah, mas é muito difícil fazer isso. Então abraça uma outra faceta. Faz que nem fez o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho, claro, chegou mais longe no sentido de conquistas pessoais, né? Venceu o melhor do mundo 2 vezes, mas todo mundo sabe que ele abreviou a carreira, porque ele chegou no momento e disse assim, ó, galera, é o seguinte, fiz o que eu tinha que fazer, eu vou curtir a vida agora e dane-se. Seria mais bonito fazer isso, na minha opinião. Ok, não quero, não vou viver que nem esses caras, aceitei tudo, ganhei coisa pra caralho já, tá legal pra mim e eu vou curtir a minha vida. Mas ele fica sempre entre essas coisas e eu acho que isso é um problema. E esse foi o meu vídeo de como o Tony Soprano explica o fenômeno Neymar. Funcionou? Me digam o que vocês acharam aí, curtiram, querem mais vídeos assim? Tô pensando em fazer outros, vamos ver se esse vídeo vai dar certo, mas eu conto muito com o teu like, com o teu comentário aí, pode criticar se não curtiu também, não tem problema. Era isso que eu tinha pra dizer hoje, até o próximo vídeo e tchau. Things ain't been the same since the blues walked in.